Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e eu vou explicar para vocês nessa aula como calcular o preço de venda do seu produto de forma correta. E eu garanto para vocês que esse é o melhor vídeo que vocês vão ver sobre o tema. E se vocês gostarem mesmo, eu vou pedir duas coisas para vocês curtirem e compartilharem, e também, se possível, vocês podem contribuir com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então, vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, primeiro pergunto, vocês sabem calcular o preço de venda de seus produtos? Tá? Porque o cálculo errado pode causar falência da empresa. Muitas empresas no Brasil fecham porque não conseguem, precificar da forma correta as suas mercadorias ou produtos. E o que seria a precificação? A precificação é estabelecer o valor monetário para algo que estamos dispostos a vender. Nós não podemos determinar esse valor de modo aleatório, tá? Então nós temos que utilizar uma técnica, uma ciência que está por trás. E é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, acompanhem comigo. Uma empresa comprou um produto por R$ 100 e ela quer ter um lucro de 50% e por isso decide vender essa mercadoria por R$ 150. Essa empresa ela vai ter um imposto de 10%. E além disso, ela vai ter outras despesas de 7% sobre o seu preço de venda. Aí, detalhe, pessoal, esses aqui são percentuais pequenos, tá? A empresa, na vida real, elas têm despesas muito maiores do que 17%, somado imposto e despesas, tá? Mas eu quero utilizar valores pequenos só para mostrar para vocês que mesmo com esses valores aqui, a empresa não vai conseguir ter 50% de lucro, certo? Então, pessoal, vou mostrar aqui. Primeiro, preço de venda R$ 150. Menos 10% de imposto dão R$ 15. Menos outras despesas, que são 7%, dá R$ 10,50. Menos o custo do produto que ela está vendendo, que ela comprou por 100, né? Sobra quanto? R$ 24,50. Então, pessoal, se eu for pegar R$ 24,50 e dividir por 150, eu vou ter uma margem de lucro de 16,33%. Muito longe dos meus 50% que eu almejava. Certo? É a empresa que não conseguiu seu objetivo. Como é então que a empresa consegue vender com a margem que ela quer? É o que eu quero mostrar agora para vocês, tá? Então, seja de 50%, seja de 10%, de 15%, eu vou mostrar, independente do percentual que vocês querem, como fazer aqui, tá? E isso se dá fazendo a precificação. E para isso, pessoal, eu vou adentrar no conceito de markup. O que é o markup? É o percentual, da margem de lucro calculada sobre o preço de custo. E o objetivo nosso aqui nesse vídeo vai ser encontrar esse markup da forma correta, certo? Para que eu consiga calcular esse preço, e também chegar lá no meu markup, eu tenho que levar em consideração três variáveis, que são elas: despesas variáveis, despesas fixas e o lucro que eu desejo, certo? Então guardem essas variáveis aqui. Só que antes de avançar, eu tenho que explicar para vocês esses conceitos, de despesa variável, de despesa fixa, e também vou mostrar para vocês o conceito de custo do produto. E aí, pessoal, primeiro eu vou falar sobre o custo do produto. O que é o custo do produto? São os gastos relacionados diretamente à fabricação ou compra do produto para colocar ele pronto para venda, certo? Então, por exemplo, é o custo que eu paguei para comprar ele, que é o famoso CMV, custo da mercadoria vendida. É o custo que eu tenho com embalagem, é o custo que eu tenho com frete. Ou seja, o custo que eu tenho para colocar ele pronto para venda. Imagine só uma empresa que vende camiseta. Ela vai entregar a camiseta sem nenhuma sacola? Não, né? A sacola tem um custo, ela não sai de graça. Então tem que embutir a sacola, certo? Contabilmente a gente tem uma diferenciação entre custo e despesa. A ideia é a seguinte, tá? Custo é tudo que está relacionado à produção do produto em si, da mercadoria. Já a despesa é tudo aquilo que está em volta, mas que não está relacionada diretamente. Então vamos falar sobre despesas fixas. As despesas fixas são os gastos relacionados à estrutura da empresa e são chamadas de fixas porque independem da quantidade vendida. Você pode vender R$ 1.000 por mês e pode vender 50 mil por mês, que o valor das despesas não vai mudar. E quais são exemplos de despesas fixas? Água, energia, aluguel, folha de pagamentos dos funcionários, telefone, internet, material de limpeza, seguro, ou seja, se a empresa não vender nada, os boletos aqui vão continuar chegando, certo? Porque são fixos.
Já as despesas variáveis são aquelas onde os valores se modificam conforme o total de serviços prestados ou produtos vendidos, de modo que quanto maior a venda, maior será o custo, tá? E é por isso mesmo que é chamado de variável, porque varia conforme a sua venda. Então aqui exemplos de despesas variáveis: impostos, comissões, taxas de cartão de crédito, embalagens, frete, certo? De modo que entendam o seguinte: suponhamos que o imposto que a empresa paga é de 10%. Se ela vendeu 1.000, ela vai pagar 10% de 1.000. Se ela vendeu 100 mil, ela vai pagar 10% de 100 mil. Ou seja, quanto mais ela vende, mais imposto ela paga, certo? Essa aqui é a ideia. Comissão da mesma forma. Se o vendedor ele vendeu 1.000 peças, ele vai ganhar 2% sobre 1.000. Se ele vendeu 30 mil, ele vai ganhar 2% sobre 30 mil. Também vai afetando, né, mudando conforme o faturamento. Pessoal, agora que eu passei para vocês esses três conceitos de custo do produto, de despesa fixa e de despesa variável, eu quero mostrar para vocês a fórmula do cálculo do preço. Então, é aqui que é o nosso objetivo, tá? Chegar nessa fórmula, que é o custo do valor unitário vezes o markup, tá? De modo que o custo do valor unitário é o custo do produto, né? Pronto para colocar ele para a venda. E o markup é a taxa de marcação que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos encontrar, certo? Pessoal, destaco que o markup ele vai considerar o lucro que você deseja, tá? Como também o percentual de despesas fixas e despesas variáveis. Então, primeiro vamos falar sobre o custo, né? Que é a primeira parte da fórmula. O custo, pessoal, é tudo aquilo que entra, né, no produto para colocar ele pronto para venda. Então, eu comprei o produto por R$40, uma peça de roupa, por exemplo, mas gastei mais R$5 para um brindezinho e mais R$2 para embalagem. Então, o total que eu gastei com aquele produto foi R$47. O meu produto em si é só 40, mas o total dele é 47. Então, essa peça de roupa ela tem R$47 de custo para a loja. Agora, vamos falar da outra parte da fórmula. A outra parte da fórmula é o markup. E aí, para nós encontrarmos o markup, nós temos que aplicar, adivinhem, uma fórmula, que é essa daqui. Vai ser 100 dividido por 100 menos o percentual de despesas fixas, mais o percentual de despesas variáveis, mais o percentual do lucro desejado. E aí, pessoal, primeiro, quero mostrar aqui as despesas variáveis. As despesas variáveis, elas são fáceis de encontrar. Por exemplo, qual que é a comissão que a empresa paga? 5%. Qual que é o imposto que ela paga? 13%. Qual que é o lucro desejado? 12%. Então, tudo isso aqui eu tenho um percentual. Mas as despesas fixas eu não tenho um percentual. E eu preciso de ter esse percentual para aplicar na minha fórmula. Que na minha fórmula também entram as despesas fixas. Essas daqui eu já tenho, despesas variáveis e lucro. Eu preciso das despesas fixas. Então, o primeiro passo agora é encontrar as despesas fixas em percentual. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou levantar todas as despesas da empresa. Por exemplo, aqui, despesas administrativas, financeiras, com pessoal, com terceiros, com marketing. Eu somei tudo, deu R$4.800 por mês. Então, essa é a minha despesa mensal, total, por mês. Certo? Só que ela não está em percentual. Para eu transformar ela em percentual, eu vou precisar de uma outra informação, que é o faturamento da empresa. O faturamento da empresa, nesse caso aqui, eu peguei os últimos meses e fiz uma média, que deu 13.866,67. Inclusive, eu indico que você pegue, por exemplo, os últimos 12 meses, até compare com anos, para ver se tem alguma variação, né? Ou se vai ser realmente aquela média. Então aqui, a minha média de faturamento deu 13.866,67. O que eu vou fazer agora então? Eu vou pegar as minhas despesas fixas e dividir pelo meu faturamento. 4.800 dividido por 3.866,67 vai dar 34,61%. Opa, então agora eu transformei a minha despesa fixa em percentual e eu consigo aplicar na minha fórmula, certo? Pessoal, antes de mostrar para vocês a fórmula aplicada, eu quero dizer aqui que eu tenho alguns cursos, inclusive no próprio YouTube. Você não tem que entrar em nenhum outro canal, nenhuma outra plataforma, tá? Basta você se tornar membro e você vai ter acesso a cursos exclusivos como esse de cálculos e legislação trabalhista, certo? E adivinhe só, esse curso, por exemplo, você entra como membro de R$5 e tem acesso ao curso de cálculos e legislação trabalhista no próprio YouTube, tá? Não tem que fazer cadastro nem nada disso. Certo, pessoal? Então conheçam esses cursos que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom?
E aí, pessoal, vamos voltar para finalizar o nosso preço, né? Então agora eu tenho o percentual das despesas fixas, 34,61. Eu tenho o percentual das minhas despesas variáveis, 13% de imposto mais 5% de comissão, dá 18%. E o percentual do meu lucro desejado, que é 12%. Agora sim eu consigo jogar lá na minha fórmula. Então, na minha fórmula vai ser 100 dividido por 100 menos aí é 34,61% de despesas fixas, 18% de despesas variáveis e 12% de lucro desejado. Só que eu vou transformar isso em decimal, ao invés de percentual. Então, vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0,3461 mais 0,18 mais 0,12. Tá? Só transformei de percentual em decimal. Então, o total aqui ficaria 1 menos 0,4961. Ou seja, 1 dividido por 0,3539 vai dar 2,82. Pessoal, esse aqui é o meu markup, certo? Então, essa aqui é a minha taxa de marcação para que eu consiga atingir o meu lucro desejado. Qual que é o meu lucro desejado? 12%. Então, para que eu consiga cobrir as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis e ainda alcance o meu lucro desejado, eu vou ter que aplicar os 2,82. E agora, por fim, vamos voltar na fórmula, né? O preço de venda não é o custo do valor unitário vezes o markup. Então, o custo do meu valor unitário não era R$ 47,00 vezes 2,82, aí eu chego no meu preço de venda de R$ 132,80. Então, para que eu atinja esses 12% de lucro, eu vou ter que vender a minha peça, que custou para mim R$ 47,00 por R$ 132,80. E para você fazer a prova e verificar que deu certo, você vai fazer o seguinte. Preço de venda R$ 132,80 menos 34,61% de despesas fixas, menos 13% de imposto, menos 5% de comissão. Aí sobra R$ 62,93. Menos o custo da mercadoria vendida, que é 47, sobram 15,93. Esse foi o meu lucro, tá? 132,80 vezes 12%, que é o lucro que eu quero, adivinhem, 15,93. Então eu atingi aqui o meu objetivo. Tá bom, pessoal? Então, se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima.